Olá, pessoal. Meu nome é José Veríssimo. Eu estou hoje aqui vestindo um chapéu de fundador do coletivo Delibera Brasil. Vou falar um pouquinho mais para vocês já já. Sou cientista político, também sou pesquisador do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP e professor colaborador no programa de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da EASH, da USP. Vou conversar um pouquinho hoje com vocês aqui sobre a nota técnica 12, né, das notas técnicas que foram produzidas pelo Centro de Estudos da Metrópole, sobre alguns aspectos das cidades, né? A gente está aqui contando um pouco nessa nota técnica 12 sobre a experiência de 2 minipúblicos que nós tivemos na cidade de São Paulo, que serviram para discutir o plano diretor da cidade e os investimentos municipais de forma territorializada. Vou falar um pouquinho mais com detalhes sobre isso, mas antes eu queria contar para vocês um pouquinho só sobre o Delibera Brasil. O Delibera, ele é um coletivo suprapartidário que foi fundado em 2017 com uma missão muito clara, que é a de fortalecer e qualificar a democracia brasileira pela implementação de uma metodologia de deliberação cidadã conhecida como minipúblicos. De lá para cá, a gente tem tido uma série de experiências, né? No Brasil inteiro, já formamos alguns replicadores do método no Brasil. Estamos com alguns financiamentos internacionais, né, como do Fundo para a Democracia norte-americano, fazendo uma rodada de deliberações de minipúblicos de assembleias cidadãs daí, sobre o clima, que também é uma experiência bastante interessante, né? A ideia dos minipúblicos é que a gente se funda na aleatoriedade, né, no sorteio, né, na seleção aleatória dos deliberantes, na representatividade da amostra, na instrução técnica dos deliberantes, que é seguida de uma deliberação mediada e com uma culminância com propostas que são emanadas do processo deliberativo, tá? Então, a gente tem aí esse método, né, esse processo de deliberação fundamentado nessas características aplicados às políticas públicas de maneira geral, tá? Para a deliberação acerca das políticas públicas. O que a gente fez? O que a gente está analisando nessa nossa técnica? São 2 experiências em São Miguel e em Jaraguá, que a gente aplicou dentro de um projeto da Fundação Tid Setúbal, né, que chama Reage São Paulo, que é um projeto que utilizou a Agenda 2030 da ONU e os planos setoriais já aprovados do município de São Paulo, que são planos que estabelecem projetos e ações de política urbana para serem implementadas pelo poder público, né, considerando aí princípios, diretrizes e objetivos do plano diretor. E o REAGE propôs 50 metas para 2030. E essas propostas foram territorializadas para todas as subprefeituras de São Paulo, reforçando a demanda por uma regionalização do planejamento e orçamento público a partir da qualificação dos planos de ação, né? Os planos de ação são aí planos que detalham as propostas e as intervenções necessárias para cada 4 anos na cidade, tá? Desde 2016. Então, tem aí uma série de atividades dentro do Reage São Paulo, né, da Fundação Tid Setúbal, e uma das etapas era um processo deliberativo nas regiões para que a cidadania, para que as cidadãs e os cidadãos que vivem nessas regiões de incidência da Fundação Tid Setúbal, onde a Fundação Tid Setúbal tem atividades há bastante tempo, pudessem deliberar acerca daquilo que elas julgavam mais importante do ponto de vista do investimento público nas suas regiões para os próximos 4 anos, tá? Entre 2021 e 2024. Então, as 2 regiões são São Miguel Paulista e Pirituba, Jaraguá. Eu vou contar para vocês um pouco como que funcionam agora os minipúblicos e como que foram as experiências de minipúblicos virtuais, tá? Porque essas estratégias de deliberação em pequena escala, né, a gente está falando aí de deliberação entre 20 e 30 cidadãs e cidadãos, elas são pensadas para serem deliberações presenciais, para acontecerem de maneira presencial. O que aconteceu é que a pandemia nos pegou no meio do processo de implementação dos minipúblicos e a gente teve que reinventar esse processo de minipúblicos para um tipo virtual. Tá? Então, a implementação dos minipúblicos virtuais em São Miguel Paulista e Pirituba foi composta de 4 etapas centrais.
recrutamento das pessoas, né, que foi quando a gente divulgou a iniciativa, depois o sorteio aleatório das cidadãs e dos cidadãos, uma etapa de engajamento para que essas pessoas participassem dos mini-públicos e os mini-públicos propriamente ditos, né, que estão divididos aí em uma etapa informativa, quando a gente expõe de maneira técnica o problema que vai ser debatido, que vai ser deliberado pela cidadania, e uma etapa deliberativa, que é quando a cidadania compõe uma informação, como a gente chama, né? Compõe uma informação para o poder público, para a administração pública, tá? E aí isso vai uma peça de advocacy, né? Uma peça de incidência sobre o processo de tomada de decisão. Então, para compor esses mini-públicos em São Miguel Paulista e em Pirituba, Jaraguá, a gente fez um recrutamento a partir de uma amostra de moradores de cada subprefeitura, tá? A partir de uma metodologia que seguia um princípio de representatividade populacional dessas subprefeituras, a partir de um quadro de composição de algumas cotas. A gente utilizou perfis de gênero, de idade, de escolaridade, de emprego, de raça, de religião e de renda. Então a gente levantou essas características dessas regiões e estabeleceu, né, os convites, a aleatoriedade do sorteio em cima dessa cota, né, que representava as características socioeconômicas desses dois distritos, dessas duas subprefeituras. Em São Miguel Paulista, vale lembrar que o processo começou presencial, então o recrutamento inicial ele foi presencial e aí a pandemia pega a gente logo depois desse recrutamento. Então, isso foi em janeiro de 2021, a gente continuou o recrutamento em São Miguel de maneira online e completou a composição dos mini-públicos de maneira online. Ao passo que em Pirituba, Jaraguá, todo o recrutamento já foi feito de modo virtual, com inscrições por formulário online. Então, esses recrutamentos em São Miguel aconteceram na praça, a gente colocou faixas, etc. Já em Pirituba, Jaraguá, aconteceram pelas redes, né, com lives transmitidas para engajar, para mobilizar as pessoas do distrito para fazerem parte desses mini-públicos. Aí, então, a gente faz o sorteio, engaja essas pessoas e a gente distribuiu, por conta da pandemia, kits, né, de participação. Dentro desses kits de participação havia todo o material necessário para que as cidadãs e os cidadãos acompanhassem de maneira síncrona as atividades de qualificação, né, de informação e de deliberação num segundo momento. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um índice de redistribuição territorial do orçamento público municipal. Vou explicar um pouquinho antes de mostrar as imagens, daí quando eu mostrar as imagens eu mostro um pouquinho dos números para vocês. Tá? Esse índice foi produzido pela equipe do REAGE São Paulo, da Fundação de Setúbal, a partir de critérios para distribuição territorial das despesas públicas do plano plurianual, né, da cidade de São Paulo e das leis orçamentárias, somando a isso aspectos de vulnerabilidade social e de déficit de infraestrutura que afetam as diferentes regiões de São Paulo. Vejam, esse índice foi calculado para todas as subprefeituras de São Paulo, tá? E aí os mini-públicos que foram aplicados em duas subprefeituras distintas. É importante salientar que esse índice de redistribuição tem uma força bastante grande no aspecto territorial, né? Que trabalha esse aspecto a partir do mapa da desigualdade produzido anualmente pela rede Nossa São Paulo, e que mostra a distância, a grande distância que tem entre os distritos mais ricos e os distritos mais pobres. Só para dar uma ideia para vocês, um dos indicadores que é utilizado pela rede Nossa São Paulo para demonstrar essa distância é a idade média ao morrer. Se a gente compara, por exemplo, a idade média de uma pessoa que morreu em Moema em 2018 e a idade média de uma pessoa que morreu em Cidade Tiradentes no mesmo ano de 2018, são 23 anos de distância que separam a idade média de morte entre essas duas pessoas. Significa dizer que as pessoas que morreram em Moema em 2018, viveram, em média, 23 anos a mais do que as pessoas que morreram no mesmo ano em Cidade Tiradentes. Isso é só um dos aspectos que compõem esse índice para demonstrar como ele está somando aspectos de territorialidade, de vulnerabilidade social, distribuídos de maneira territorial para se pensar
a questão de como ele foi calculado, né? Vale ressaltar que é difícil já referenciar os investimentos da prefeitura, né? Os investimentos que são feitos pelas subprefeituras são de mais fácil regionalização, quando a gente joga eles em cima do mapa, tá? E aí, o cálculo orçamentário foi pensado, então, de maneira regional, né? Da seguinte maneira: para novos investimentos, foi realizado somando-se as estimativas da receita do município aos recursos acumulados dos anos anteriores e deduzidas a estimativa das despesas contratadas, né? Então, é como se a gente tivesse pegado aquilo que tem na prefeitura, né, deduzido aquilo que foi gasto ou foi contratado o gasto, e aí tem uma sobra, né? E aí, esta sobra é que foi regionalizada. Esse cálculo está bem explicadinho numa cartilha que chama Virando o Jogo das Desigualdades, que todo mundo pode encontrar no site da Fundação Tite Setúbal, né? E calculou a estimativa da capacidade de investimento para o quadriênio entre 2021 e 2024. O que vocês estão vendo é justamente o cálculo, a maneira como a Fundação Tite Setúbal e a Rede Nossa São Paulo criaram esse cálculo para o ano de 2021 a 2024. Então, são as receitas, né? As receitas correntes, que incluem as receitas orçamentárias, o uso de recurso em caixa, incluindo aí 2 fundos, né? O Fundo de Investimento em Infraestrutura, o Fundurb, e o FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deduzidas as despesas já contratadas, né? O item C, aí, que é a despesa de manutenção de serviços e os investimentos obrigatórios e a amortização da dívida mais os precatórios. Com isso, a gente chega num saldo para a expansão orçamentária na casa dos 11 bilhões e meio de reais ao cabo desses 4 anos. Quando a gente aplica o índice, né, que foi criado para medir as desigualdades territoriais, a gente percebe uma grande diferença, por exemplo, entre Pinheiros, que ficou ali com 0,005 no índice, e Mirim, que foi a região mais desigual a partir da aplicação desse índice pela Fundação Tite Setúbal, e a Rede Nossa São Paulo ficou com 0,089. E aí, então, o cálculo inverso de redistribuição do orçamento na cidade. Quem está mais vulnerável recebe a maior parcela e quem está menos vulnerável recebe a menor parcela. Então, nesse cálculo, como vocês podem ver que está destacado aí em negrito, Pirituba e São Miguel, que foram os 2 bairros de incidência dos minipúblicos, de aplicação dos minipúblicos, a gente tem aí Pirituba com um índice de 0,041 e uma capacidade de investimento de 476 milhões e meio de reais aproximadamente, e São Miguel Paulista com um índice de 0,038 e uma capacidade aí de 440 milhões de reais de investimento aproximadamente. Então foi sobre esses 2 valores que os minipúblicos atuaram no seu processo. Então, o que aconteceu? A partir desses 2 valores, né, desses 445 milhões para São Miguel e desses 400 quase 500 milhões para Pirituba, foram pensados 3 cenários de investimento, a priori. Ainda, né, um trabalho nosso, um trabalho de gabinete. A gente pegou 3 cenários e construiu uma proposta de um cenário Pirituba, São Miguel mais digna, com foco no combate emergencial às maiores vulnerabilidades dos territórios, como falta de saneamento, carência alimentar, moradia precária, evasão escolar e baixíssima renda familiar. Um segundo cenário, que é Pirituba, São Miguel mais integrada, que apostou na vocação das subprefeituras como um lugar de moradia e de serviço, né? Para as pessoas morarem e trabalharem por ali e terem acesso aos serviços. Então, tinha foco no acesso fácil e rápido para o centro e para outros bairros da cidade de São Paulo, e que há oportunidades de trabalho, estudo, cultura e lazer. E o terceiro cenário pensado foi Pirituba e São Miguel mais humanizada, que teve foco na educação, na cultura e no desenvolvimento local, refletindo aí a centralidade do território. Tá? A partir do cenário escolhido, as 2 subprefeituras escolheram um cenário mais humanizado, né? Então ficou Pirituba, São Miguel mais humanizada, Pirituba e São Miguel mais humanizada, né? E os deliberantes, então, selecionaram os eixos que eles queriam estudar nas oficinas
em grupo, né? Que são as ações que eles consideravam essenciais, e a gente criou 3 categorias, né? Ações que eles consideravam essenciais, desejáveis e negociáveis, e ações que eles achavam que dava para eliminar da proposta. E aí, então, construíram, a partir desses processos de deliberação em grupos menores, né, em subgrupos dentro do mini público, eles construíram o 4º cenário, que é o cenário que foi proposto pelo mini público, que é a informação que foi confeccionada pelo mini público para ser entregue ao poder público, às subprefeituras. Tá? O que é interessante notar é que ele é um debate, porque como o mini público passa por um processo de qualificação a partir do que de um grupo especializado, né, que a gente chama de grupo de conteúdo, esse grupo de conteúdo, então, produziu todas essas informações, o índice de vulnerabilidade, a territorialidade, e explica, e forma as deliberantes e os deliberantes desses mini públicos acerca dessas questões, que são questões técnicas, né, que às vezes a gente acha que a cidadania não vai conseguir fazer essa deliberação. Então, o mini público, ele quebra um pouco esse paradigma ao demonstrar que discussões difíceis com decisões difíceis de serem tomadas e com alto índice de tecnicalidade, né, do processo informacional, daquilo que vai ser discutido, pode sim ser discutido pela cidadania. A gente costuma chamar de gente como a gente, no Delibera Brasil, né? Que é essa cidadania que está, por vezes, fora dos fóruns de participação já instituídos ou dos partidos políticos. Então, o interessante é que no processo de deliberação, e dadas as restrições orçamentárias, os grupos chegaram a, entre aspas, economizar 200 milhões de reais em ações que já estavam propostas nos 3 cenários, né? Principalmente no aspecto que diz respeito à mobilidade, né? Mas também diminuição de vagas e equipamentos de educação e saúde. Vejam, discussões difíceis, mobilidade, educação, saúde. 200 milhões de reais de proposta de economia para incluir no plano a urbanização de favelas e a construção de novas moradias, assim como ações de renda emergencial para as parcelas mais vulneráveis da população. Então, teve política que foi pensada e proposta dentro do 4º cenário a partir de discussões daquilo que se pôde, entre aspas, economizar, né? Então, eles separaram em essenciais, desejáveis, negociáveis e pode eliminar, e reconstruíram uma proposta, fizeram essa nova proposta aí a partir desse processo deliberativo. O que é muito interessante notar, né? Primeiro, eu acho que é possível fazer mini públicos virtuais, né? Eu acho que a gente vinha de um processo internacional de discussão, a gente faz parte de uma rede internacional que chama Democracy R&D, a rede está nos 5 continentes com pessoas de diversos países trabalhando a questão dos mini públicos, das assembleias cidadãs, e essa é uma discussão que a gente da pandemia para cá fez assiduamente, desenvolvendo estratégias de deliberação online, ferramentas para facilitar o processo de deliberação online, né? Então eu acho que essa é uma primeira questão que deve ser salientada. É possível fazer mini públicos online. O mundo inteiro fez mini públicos online, o Delibera Brasil levou essa experiência a termo fazendo mini públicos online. Mas fazer mini públicos de maneira virtual traz alguns desafios, né? Nos trouxe uma série de desafios. A primeira delas é uma rápida mudança, né? Na pandemia, a situação das pessoas muda de um modo muito frequente e muito célere, por conta da pauperização, por conta do empobrecimento, por conta da própria, né, internações, mortes, etc. Então, aconteceram uma série de questões intervenientes que mudaram as circunstâncias da composição do mini público de maneira muito rápida, né? Os tempos. A pandemia paralisou o início da atividade deliberativa, então a gente atrasou um ano, quase, o início de todo esse processo, e a gente perdeu um timing importante de advocacy, né, de incidência sobre a agenda das candidatas e dos candidatos a São Paulo em 2020. Então, porque essa ação toda da TIT Setúbal, da Rede Nossa São Paulo, com a colaboração do Delibera Brasil, foi pensada para ser uma peça de incidência sobre a campanha das candidatas e dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, para que a gente conseguisse incidir sobre o processo da gestão 21-24. Então, a pandemia também atrapalhou nos tempos de organização desse processo, né?
Atividades assíncronas, a gente teve uma questão também com essas atividades assíncronas, e a gente percebeu que a gente precisa aumentar a quantidade, o volume de atividades assíncronas para tornar mais produtivas as atividades de modo síncrono. Então, a gente precisa qualificar melhor as informações, as oficinas, etc., passar algum tipo de atividade assíncrona com algum tipo de pré-exercício ou de pré-preparação para que na hora que a cidadania chegue no momento síncrono, a gente tenha aí um ganho no processo deliberativo maior. E aumentar a quantidade de dinâmica de detalhamento em subgrupos. A gente percebeu que a qualidade da deliberação, quando a gente volta para a plenária, ela varia muito em função da qualidade da dinâmica e do detalhamento das discussões que a gente fez nos subgrupos, né? Então, é importante que a gente qualifique essa discussão menor para depois voltar para os mini públicos, aí 20, 30, 40 pessoas, para fazer essa discussão final, né? Tem uma questão de democratização do acesso, que ela é uma questão transversal, a cidadania ela também implicou os mini-públicos nesse sentido. A gente distribuiu um apoio de R$30 por dia online, né, para que se conseguisse, para que os participantes, para que as deliberantes e os deliberantes conseguissem estar online numa plataforma mais estável, com um acesso melhor para participar, mas o que a gente percebeu é que mesmo com esse incentivo havia muita dificuldade de acesso, né? Era uma dificuldade que trouxe alguns desafios para o processo de deliberação. E, por fim, a interoperabilidade dos materiais online. A gente precisa pensar para os mini públicos online materiais que sejam mais fáceis de serem manuseados e que eles sejam interoperáveis, né? Que a gente pense, sei lá, num aplicativo, que a gente pense numa plataforma interativa, que a gente pense em algumas ferramentas, isso está acontecendo para as ferramentas de deliberação e de análise propriamente dita, mas a gente está pensando aqui também que no uso dos materiais de apoio, né? O PDF é mais difícil do que, por exemplo, se a gente tivesse tido tempo hábil de pensar um aplicativo para fazer a distribuição, a disseminação e a qualificação do uso dos diversos materiais de apoio que foram criados e distribuídos em pastas para todas as deliberantes e para os deliberantes, né? Para encerrar, eu queria chamar a atenção para esses aspectos e dizer, para finalizar, que o processo deliberativo ele é um processo importante, ele é um processo que agora a gente sabe que pode ser feito de maneira digital, a gente conhece os seus desafios e temos ferramentas para superá-los.